Boa noite a todos e todas. Daremos início à primeira semana do Futuro Verde, comemorando esses 4 anos de projeto de nível social, para dar um parágrafo geral e abrir esse evento com honra, com gás, que o evento tem, essa ideia de acolhedor, movimento estudantil, que serve para acolher a diferença da sociedade universitária. Eu vou chamar aqui para falar com uns 10, 15 minutos a dona Nazaré, que é a Luísa, que é a criadora do projeto. Ela fala um pouco sobre como ela, enquanto mãe, vê o projeto e vê a potência desse projeto. Depois abriremos para a mesa de si, com os convidados, com momentinho de debates e tudo mais, para depois abrirmos a todos. Então, pode vir a mesa, dona Nazaré. Só que antes de dar realmente a palavra dessa pessoa, que é tão querida por mim também, eu separei um trechinho do livro da Conceição Evaristo sobre mãe, eu acho maravilhosa da gente também, para tentar trazer um pouco da potência da literatura, do direito da literatura, não é uma coisa assim tão amorosa, mas traz um pouco da garra que a gente tem no movimento dessa relação de afeto e tudo mais. Às vezes, no final da tarde, antes que a luz chamasse para o céu, elas se sentavam no meio da porta e, juntas, ficavam contemplando as artes da nuvem do céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas crianças adormecidas e aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, esticava o braço e, até no céu, corria aquela nuvem, repartia pedacinhos e enviava rápido na boca de cada um de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos. Vai ser também. Mas o que era os olhos da minha mãe? Então, pois esse trecho foi um trecho do livro da Conceição, que eu faço a palavra com uma mãe, que é uma pessoa que eu admiro tanto, e é uma guerreira e hoje é especial de enfermagem. Boa noite a todos. Meu nome é Nazaré. Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, das dificuldades que eu passei antes da aprovação, de que forma que eu cheguei aqui, como eu fui acolhida por esse projeto lindo e o Futuro Verde, que foi a salvação. A minha salvação. Se eu gaguejar um pouco, vocês me desculpem, quando eu falo da minha própria história, eu fico muito emocionada. Eu sempre tive um desejo muito grande de me formar, de vencer na vida, de estudar, de até mesmo poder dar um futuro melhor para os meus filhos, que é a Luísa, fundadora do projeto, e o Jorge. Só que, assim, a gente tenta evoluir, fazer um curso técnico, arrumar um emprego melhor, prestar um vestibular. Só que, no meu caso, como meus filhos chegaram, eu fui mãe cedo, como meus filhos chegaram a uma determinada idade, que eu já podia deixar com uma tia ou com uma amiga, no tempo que eu poderia sair para estudar, trabalhar, foi onde eu comecei a enxergar a minha realidade, um ambiente social que eu estava inserida, que era um ambiente de muita dificuldade, conforme acontece com muitos, né, da minha classe social. Eu comecei a pensar assim, eu vou vou prestar o vestibular, eu vou fazer a faculdade de enfermagem. Aí eu comecei a ver a dificuldade, que não é bem assim. Eu nunca via as divulgações, essas divulgações para o vestibular, para as provas. É muito raro, a gente quase não vê essas divulgações. Esse ano eu vi uma vez pela televisão, acho que foi ontem ou anteontem, eu vi divulgando no jornal de manhã. Mas, depois de tantos anos eu querendo, eu tenho um ano, foi a primeira vez que eu vi. Então, uma coisa que fica meio omitida, para o povo que mais precisa. Aí eu, lá atrás, eu não sabia de que forma chegar,
como começar, por onde começar, o que tinha que fazer para chegar até aqui, totalmente no escuro. Aí eu pensei, poxa, não vou ficar quebrando a cabeça não, que é o que geralmente acontece com muitos de nós. Vou ficar quebrando a cabeça não, vou fazer um curso técnico, vou terminar meu ensino médio mesmo, fazer um curso técnico, conseguir minha carreira aí como técnica de enfermagem mesmo. Aí fui. Aí depois continuei com aquela chama no meu coração, aquela vontade imensa de fazer enfermagem, de me tornar enfermeira. Eu continuei com essa vontade, eu pensei, poxa, eu não tenho base, eu não tive um bom ensino fundamental, eu não tive um bom ensino médio, eu não vou conseguir passar num curso num curso de vestibular, num vestibular para a UERJ ou para a UFRJ, eu não vou conseguir passar, eu não tive base para isso. Aí eu fiz a loucura de me inscrever numa faculdade particular. Aí entrou uma nova saga de problema na minha vida, que foi manter as mensalidades. E é muito difícil. A gente sonha, a gente tenta realizar, mas na prática é muito complicado. Aí eu me inscrevi, fui levando, fui tentando. Toda hora tinha que trancar matrícula, meus filhos ainda dependiam muito de mim. Toda hora trancando matrícula, até que chegou um tempo que eu falei, vou desistir, vou ficar só como técnica mesmo, não dá para mim, não. Essa é a minha realidade. Aí eu fui trabalhando na minha área, mas porque é uma tristeza no meu coração. Aí, em 2019, a Luísa, ela prestou o vestibular para cá, passou, porque ela teve o conhecimento de tudo o que precisava fazer, porque apareceu uma pessoa que orientou ela. E aí, com esse acontecimento, ela caiu em si e pensou, gente, o que acontece com a minha mãe, essa falta de divulgação, essa falta de acolhimento, é o que acontece com muitas pessoas. E eu vou criar um projeto, uma ação bonita que possa acolher as pessoas, orientar, mostrar a eles que as faculdades públicas também são nossas, não é só de uma classe social aqui ou aqui, não, é da gente também, é da gente. Também aqui também é o nosso lugar. E aí ela criou em 2020, e agora está fazendo 4 anos, esse projeto maravilhoso, que foi a salvação da minha vida, o Futuro ERJ. E aí ela começou a me dar aula com um grupo de amigas dela, que ela tem um grupo muito bom, muito forte, me acolhendo de uma forma excepcional, me explicaram sobre a redação, sobre o processo de cota, como enviar a documentação, eles voltaram a colocar, me carregar no colo. E eu também fazendo a minha parte, que é a dedicação aos estudos, né? Me dediquei muito e finalmente fui aprovada no começo desse ano, em janeiro. Nós fomos olhar para uma emoção muito grande, fui aprovada, fiquei no segundo semestre, em agosto, começam minhas aulas. E é isso que eu tenho para falar para vocês, gente. Eu estou muito feliz e eu fui convidada para vir aqui falar um pouco da minha história. Eu estou muito grata e eu também peço a vocês que passe ânimo para as pessoas que precisam, que não entendem. Às vezes você pode ter, de repente, e outra, não tem idade para isso. Não tem idade para sonhar e para realizar. Não existe idade. Às vezes tem um tio, até mesmo um avô, a mãe, um vizinho, independente da idade. Ele tem esse sonho, ele comentou com você, orienta, dá a mão, estende a mão a ele, explica como chega aqui, ou em qualquer uma outra faculdade, porque, às vezes, a falta de como é que se diz, informação faz com que as pessoas não cheguem num ambiente que é dela, que ela merece. Então, é isso, gente, que eu vim falar para vocês. Eu estou muito feliz, eu agradeço a vocês por terem dado atenção, por terem ouvido, tá? E eu vou passar a palavra agora para os próximos convidados, que é Yamara Viana, Jonas Martins Puga, Jota Marques, Daniel Vinha e o Luiz Thiago ficará com a mediação. Obrigada.
Podem ver a mesa, por favor. A temática dessa mesa é um título: quem ocupa o espaço de poder? Uma análise histórica e sociológica da formação nacional do contexto fluminense, que, ao meu ver, é um tema bem complexo e desafio para quem está aqui na mesa. O evento em si busca tecer uma análise histórica do movimento fluminense e tenta trazer aqui um espaço privilegiado de debate e discussão. Eu acho importante considerar que no evento nós tivemos a presença do Thiago Zalucci, né? O Thiago Torres, e lotamos esse auditório com protagonismo estudantil, o que os estudos também de luta pelo acesso à permanência e também a conclusão da universidade, pensando na qualidade e agilidade do acesso democrático a esse espaço aqui, que, considerando o que foi falado no dia, se não for assim, se não for pela luta, pela ação, também ficar num discurso na base das ideias, e aí acaba nos trazendo aquela sensação de que esse espaço é para todos. Então, chegou aquele momento e falou assim: não, esse espaço tem que ser para todas as ações do debate, da discussão coletiva e tudo mais. Nessa mesa em si, nós propomos a discussão sobre as histórias das desigualdades e as resistências dos movimentos estudantis, negros, LGBTs, todas as formas, mulheres também, para pensar as questões políticas públicas de acesso à permanência nos espaços educativos, nos espaços que são de poder e que tenham uma acessar de forma sutil e muito devagar. Aí, já agradecendo também a presença da Yamasa, do Tuga, que foi o professor do curso normal, que é uma está aqui comigo, do Jota Marques, também, que é uma pessoa que ajuda bastante, porque estão nos próprios movimentos, né? Nos lugares a gente, na universidade, não consegue acessar, mas ele, o movimento em si, social, consegue acessar de uma forma melhor. E o Daniel está como pró-reitor da PR Passo, também é uma honra e um desafio estar por aqui na mesa. Eu tentei pensar em casa uma organização para as falas de parte do princípio que, e a Mariana é a única mulher da mesa, num estado que tem 52% da população composta por mulheres. Então, eu acho que para pensar na questão de quem ocupa o espaço de poder, nada melhor que uma mulher, para falar: olha, somos da maioria, mas na mesa não somos da maioria. Então, aqui eu já era uma discussão, um ponto da discussão. Aí, daria a eu pensei para passar para o Jota, por ser uma pessoa que está nos próprios da luta, então, também pensar nessa questão. Onde a universidade está, se não está acessando a todos? Como está essa organização realmente? E depois passar para o Guga, né? Que ocupa o espaço da educação básica, mais especificamente um colégio que forma professores, então, também é outro espaço que talvez não seja visto como privilegiado, que é o espaço de formação da educação básica. E, por final, passar a palavra para o Daniel, para tentar fazer um parado daquele vídeo discutido, levantar o suspiro novamente de esperança e de luta. Cada convidado terá em torno de 20 a 15 minutos, e eu vou pedir também aos convidados que se apresentem de forma sutil, também foi importante no momento, que a gente acha que a apresentação muito longa convence. Então, acho que aquela apresentação sutil, o que a gente o que a gente faz, aqui é importante nesse momento. E é isso. Com a palavra agora, a professora Yanara Viana, uma pessoa que também tem um total prazer de falar com a professora e hoje ela consegue muito mais. Boa noite a todas e todos. Eu quero iniciar parabenizando a nossa nova Oliviana, que muito comovida com essa fala, super parabéns, seja muito feliz com a LEG. E eu gostaria de saber pessoalmente, né? Foi muito bom saber do seu projeto, saber que você tem criado, então, nossa, orgulho, que é todo mundo. Super parabéns. Quero agradecer o convite, mais uma vez também, vocês estar aqui nessa mesa e falar de um assunto que é tão relevante, né? Quero cumprimentar os companheiros dessa mesa, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Quero agradecer também a presença, da Ivan também para também assistir, o público que está aqui comigo hoje. Então, os meus alunos que estão sempre aqui comigo, prazer imenso, estamos felizes. Enfim, falar em espaço de poder, nos faz pensar em vários elementos.
O Tiago mencionou a fala dele, né, tocando numa questão que é a questão de gênero. Mas eu vou tocar em outras duas questões. Falei do jeito de pensar em raça e pensar classe também. É claro, para pensar esses três elementos, eu vou trazer elementos. Na década de 80, ela já anunciava isso. A gente precisa pensar as questões relativas à questão da mulher preta na sociedade brasileira, sem pensar gênero, raça e classe. E, de fato, qual é o lugar que a mulher preta ocupa hoje na sociedade brasileira de uma forma geral? Quais são os poderes que a mulher preta ocupa na sociedade brasileira? Se a gente olha para dentro da universidade, né, a gente pensa efetivamente os lugares de poder, onde nós estamos? Quando a gente pensa nesse ponto de feminino, dentro desse espaço de poder, que é a universidade, nós, majoritariamente, nós vemos mulheres pretas como professores, né, como pesquisadores. E aí existe uma área, né, vários nomes que são relevantes, mas eles são muito poucos interessantes. E aí eu fiz uma pesquisa muito rápida, para que a gente possa materializar o que eu estou querendo dizer. Porque às vezes a gente olha, e também é difícil, a gente só para pensar efetivamente no que a gente consegue visualizar. Mas, em 2022, o Brasil somou 58 professores negros em instituições de ensino superior, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a ISO Pesquisa, o INEP. Mulheres negras somaram 26.731. Homens negros, 31.541. Professores brancos são mais do dobro, 176.778. Se a gente comparar isso com o total da população negra para o mesmo ano, os números são assustadores. Nós principalmente somos 55,1% da população brasileira, mais do que a metade. Se a gente fala em política, os números também são assustadores. O outro está de poder. Em 2022, o governo fez o mesmo ano, para o levantamento da população dos professores principais que ocupam as universidades aqui no Brasil, nós temos 24% dos 513 deputados federais que atuavam na Câmara dos Deputados. 24% dos 513 deputados. Se a gente fala em cargos de empresas aqui no Brasil, nas maiores empresas do Brasil, apenas 5,3% dos postos de comando são ocupados por executivos negros ou pardos. Se a gente faz o recorte de gênero, as mulheres são quase executivas. Nós quase não parece. E aí eu vou jogar para a educação. Nós sabemos que aí temos várias pesquisas que apontam isso, já demonstram, quanto mais você tem nível elevado de escolarização, maior serão as suas condições salariais, melhores condições de vida, saúde, por aí vai. Isso já é comprovado. Segundo o PNAD, a Pesquisa Nacional de Diagnóstico e Policia, pessoas brancas entre 18 e 24 anos que concluíram o ensino médio, que concluíram o ensino superior, são 29,5%. E 6,5% em pessoas brancas, 18 a 24 anos, que estavam no ensino superior, estavam cursando uma graduação, somavam 29,5%. As que tinham concluído uma graduação eram 6,5%. Entre os negros que estavam cursando o curso de graduação, eram 16,4%, e as que tinham concluído, ou seja, tinham conquistado o diploma, era de 2,9%. Então, nós temos uma diferença significativa também entre os negros que conseguiram concluir o curso de nível superior, é metade, menos da metade, do que eles que foram brancos. Se nós vamos lá para o ensino médio,
Entre os brancos, nós temos 60% de pessoas que completaram o ensino médio. Entre pretos e pardos, nós temos 47,3%. E aí, quando a gente pensa nessa questão educativa, eu vou focar nessa questão porque ela está relacionada a vários outros elementos que nos trazem aqui à universidade. Que susto! Eu conecto diretamente com as minhas duas pesquisas, pensando na questão do letramento, lá no século XIX, com as leis antepassadas, escravizadas e escravizadas, africanos e seus descendentes, e lutavam incessantemente para ter direito à educação. Bom, a lei número 1 de 1837 e o decreto número 15 de 1839, que faltava sobre o direito à educação das primeiras letras, ou seja, aprender a ler e escrever, aprender a contar, de informar, era isso, bem básico a questão de aprender as primeiras letras. A lei dizia que pessoas africanas, mesmo livres, não poderiam acessar as escolas do Estado Imperial. Pessoas escravizadas não eram pessoas, eram comunidades. Quando quiserem, poderiam acessar as escolas. Mas as fontes, felizmente, nós temos encontrado diferentes escravizados e escravizadas que sabiam ler, escrever, contar, tinham diferentes ofícios, e mais do que isso, além de saberem falar, escrever e ler na sua língua originária, africana, sabiam ler e escrever em português, e tem encontrado também diferentes sujeitos políticos escravizados e libertos que sabiam uma outra língua. Então, eu tenho encontrado francês, inglês, espanhol e alemão. Então, por mais que as narrativas e os discursos que foram construídos pela Igreja Católica, pelos políticos, pela literatura do século XIX e pela medicina, esses indivíduos mostram, pelas diferentes fontes, que eles não correspondiam a essas narrativas que foram construídas, quais sejam, de que africanos não eram capazes intelectualmente. E aí, trazer discurso, a narrativa que foi construída, como é que eu estudei, no século XIX, e a tese que ele escreve, é um manual sobre doenças de pessoas escravizadas, de africanos, um manual que se sente leitor em páginas, que a gente já foi um aluno, a gente já viu aqui, já ouviu falar do Roberto, mas é um manual sempre de texto, toda vez que eu pego esse manual, eu retomar algumas questões, ele diz todas as letras que o africano consegue menos apontado do que o branco. Isso significa que o cérebro do africano é menor do que o cérebro do europeu. Ele está usando um elemento biológico para dizer que o africano é incapaz intelectualmente, ou menos capaz intelectualmente do que o europeu. E esse discurso que foi feito por um médico europeu, que ele é um médico francês, ele veio para o Brasil fugir da França. Ele e a família dele foram ameaçados de morte, porque ele tinha conseguido com a empresa reaver todos os bens da sua família que ela havia perdido depois da Revolução Francesa. Por isso ele veio para o Brasil. Ele acaba criando um discurso que vai permanecer aqui no Brasil, infelizmente, chegando aqui no século XXI. Nós ainda ouvimos, infelizmente, pessoas que acreditam que nós, pessoas de pele preta ou parda, não temos a capacidade de ocuparmos esses lugares de poder. Isso nos assusta muito. E não por acaso nós temos esses números, o IPEA, o IBGE, o INEP, o INAT, nos apontam. Esses números estão distantes entre pessoas pretas e as pessoas não pretas, com relação à ocupação de cargos políticos, com relação à ocupação de cargos de poder, inclusive dentro da universidade, com relação a muitas pessoas que conseguem concluir o curso universitário ou entrar dentro da universidade.
Esses números não são ao acaso, eles não foram forjados ao acaso, eles foram sendo construídos historicamente. O não acesso à escolarização, e aí, por conta de uma lei, essa que eu citei para vocês, a lei número 1837, o decreto número 15 de 1839, que dizia que africanos, mesmo livres, não poderiam frequentar as escolas, ele acaba fazendo com que as pessoas não tivessem acesso à escolarização básica, a escola de primeiros níveis. Só que, quando a lei de 13 de maio de 1888 é assinada, nada vai ser pensado, nenhuma lei vai ser enviada para que se criasse uma escola efetivamente para que essas pessoas pudessem adentrar nas escolas. Mas nós temos uma outra fonte, que infelizmente foi mantida, ela é uma carta que foi escrita por um grupo específico de direitos escravizados, são uma comissão formada por bibliotecos aqui no Rio de Janeiro, um lugar chamado Partido Alpés, um lugar onde tinha muitas fazendas de café, um lugar que a gente conhece muito por conta das várias fazendas e produzir café de campo, os barões de café, eram pessoas muito ricas, tinham várias fazendas com vários escravizados. Por isso, ali se como um lugar específico de poder também. E esses ex-escravizados, eles ficam libertos, escreveram uma carta no dia 19 de agosto de 1889 para Rui Barbosa. E essa carta chega para Rui Barbosa depois de 3 dias, e Rui Barbosa lê a carta, e depois de 2 dias ele publica no jornal chamado Diário de Notícias, que era vinculado aqui no Rio de Janeiro, no século XIX, no qual ele era editor-chefe. É interessante pensar, essa carta existe, ela está lá hoje, salvaguardada, felizmente, na Casa do Barbosa, para quem quiser conhecer, quem não conhece, é super antigo, o acervo está guardado lá, e essa carta que foi escrita por esses ex-libertos também se encontra lá na Casa do Barbosa. Fica um artigo depois de Botafogo, para quem quiser ver. Essa carta traz muitos elementos interessantes. Um deles mudando o texto de maio, que eles vão dizer, esses libertos que falam de todos os direitos das fazendas de Pastorfés. A liberdade não foi dada pela rainha. E aí, claro, eles estão dizendo, estou ouvindo com vocês abertos. E eles estão dizendo, com todas as leis, a carta também, que a liberdade não foi dada pela princesa. A liberdade foi conquistada pelo povo. E aí eu pergunto a vocês, como é que nós, durante tantos anos e tantas décadas, mais de um século, 2 séculos, nós acreditamos que vocês Isabel nos deu a liberdade? Bom, isso é muito difícil. No ano depois, a senhora governamental dele de maio. Mesmo com uma lei que dizia que eles não tinham que decretar a escola, eles sabiam ler e escrever. Como é que esses indivíduos tinham acesso, ou tiveram acesso, aos códigos de escrita e de leitura? Esses códigos de escrita e de leitura são códigos que ainda hoje. Então, por acaso, quando surge a caixa de história, surgiu na sociedade brasileira um debate infinito que dura até hoje. O primeiro ponto tão grande, quando se fala em um determinado grupo da sociedade brasileira, vai entrar dentro desse espaço de poder. Bom, esses ancestrais, e ancestrais que estão aqui na plateia, e as mesas, eles já estavam preocupando pela educação. Porque, além de dizer que a liberdade tinha sido conquistada pelo povo, eles vão dizer também que uma determinada lei, a lei 5% sobre uma determinada lei, que deveria ser utilizada, o imposto de 5%, que deveria ser utilizado para a compra de um povo de bicho, uma vez que não existia mais escravidão, então o sistema cultural escravizado na sociedade brasileira, no entre aspas, esse dinheiro, 5% do tal imposto, deveria ser revertido para a educação dos filhos dos netos. Eles não estavam pedindo educação, eles estavam exigindo educação para seus filhos.
E isso, meus caros e minhas caras, isso foi escrito em 19 de abril de 1889. Um ano após a assinatura de 13 de maio, da lei de 13 de maio, e alguns dias antes do golpe da República, do governo de 1889. Outro elemento interessante que também foi retratado na carta do 19 de abril de 1889 por esses escravizados é uma referência que eles fazem ao lema da Revolução Francesa. Eles vão citar que eles não iriam pegar em armas e eles acreditavam na liberdade, na igualdade e na fraternidade. O que eles demonstram com isso? Eles demonstram que eles não dominavam somente códigos de escrita e de leitura. Eles tinham um nível de letramento fantástico. Eles conseguiram ter uma visão de mundo de aplicabilidade da legislação que existia no século XIX. Mesmo existindo uma lei que dizia que esses títulos não poderiam se levar como escola formal, porque eles estavam aprendendo isso. Existiam algumas escolas e fazendas que eram para os escravizados. Elas eram muito poucas. Muitos deles podiam trabalhar muito difícil trabalhar individualmente. Mas, ainda assim, eles se organizavam. Alguns estudavam durante a madrugada, que era o horário possível para eles. E eles passavam isso de um para o outro. Então, era uma prática comum também entre os escravizados e escravizados. Mas é interessante notar que essa prática de exigir, de querer ter acesso a alguns códigos simbólicos de poder na sociedade brasileira, que é o acesso à educação formal, a saber ler, escrever, e mais do que isso, saber como mobilizar a leitura e a escrita de determinado conhecimento, não surge hoje. Surge muito antes. Essa forma de organização política, que esses escravizados, esses escravizados, estão libertos por ele que escreve essa carta, também não existia ali naquele momento. Nós temos registros históricos de organização política, de escravizados, já a partir do século XVI. A partir do momento que eles começam a chegar, os primeiros navios, eles já começavam a se organizar e a fugir. Ou seja, a formar quilombos. Diferentemente daquilo que eu aprendi quando eu ainda eu era estudante da escola infantil, hoje chama de escola infantil, que era primário, da denominação, mas é o mesmo princípio da Chico. Eu aprendi que os africanos, os africanos, eles permitiam ser escravizados. Diferentemente dos indígenas. E era uma coisa que eu nunca gostei de ouvir. Eu precisei fazer uma universidade para que eu pudesse entender que isso era uma grande mentira, uma grande barreira. E as fontes que eu tenho encontrado me mostram o tempo todo que essa narrativa e esses discursos, infelizmente, chegaram até nós, no século XXI, da incapacidade intelectual, de os escravizados aceitaram, os africanos aceitaram ser escravizados. Tudo isso foi construído para poder um determinado grupo na sociedade brasileira. Esse grupo se chama Elite Europeia e seus descendentes. Pela desculpa, muito obrigado. Agora, com a palavra do Jota, acho que é inspiradoria, né? Nossa. E está em movimentos sociais ajudante no código. Boa noite, gente. Aulão, né? A gente chega agora, também foi fugir da escola, foi ótimo. Vou atualizar bastante coisa para mim. Eu gosto de me apresentar e explicando, eu acho que o tema tem muito a ver com a nossa trajetória coletiva. Então, foi bom na minha apresentação, na minha professor, e respondo a pergunta desses mundos ao oeste, deste lugar que a gente vai falar sobre ocupação de Chorume. Primeiro, dizer que eu estou com a matrícula trancada em pedagogia, preciso retomar, segundo algumas pessoas que são companheiros ali
dessa saga. E acho que, de alguma maneira, isso também conta para mim o que é pensar a ocupação do poder, o que é pensar a nossa presença na universidade, o que é pensar essa nossa disputa por uma matrícula. E aí eu acho que a minha principal reflexão, e tem sido uma reflexão permanente, é entender que poder nós temos. Se de alguma forma o poder que está colocado ele não compreende a nossa existência e não deseja os nossos corpos, por outro, me pego pensando por que eu quero algo que não desejo. E aí, para mim, vem a grande reflexão sobre o que faremos com isso. Se, por um lado, a gente não pode deixar de fazer disputa e ocupação do poder que está colocado, por outro, também não pode ser refém desse poder, compreendendo que talvez eu nunca chegue lá. Eu brinco que eu tenho tornado a cada dia mais desesperançoso, mas é uma brincadeira, é porque a esperança precisa ser, como ele diz, terra, de esperançar, de se mover. E a esperança que tem sido colocada para a gente no campo progressista de esquerda, ela tem sido de satisfação. Ela tem sido, olha tudo que a gente conquistou, olha tudo que a gente tem, e fique satisfeito com isso, porque já foi pior. Evidentemente, já foi pior. Quando eu olho para minha mãe, quando eu olho para vários aqui, quando eu olho para a nossa vida também. Já foi pior. Mas é isso que é o projeto de vitória, esse é o nosso projeto coletivo, é isso que desejamos que os individuais que se compreendem o coletivo. E aí eu me pego pensando, por exemplo, que eu não estou muito afim de retomar a matrícula de pedagogia. Eu acho que não é sobre isso mais. E por muito tempo, eu achava que era sobre isso. Eu sei que é uma semana de fevereiro, esses aqui não devem falar de futuro, passando a regra. Eu vou tentar aqui no final trazer, estejam nesse espaço. Mas eu preciso convencer primeiro vocês, me convencer de que assim, esse espaço não definirá a trajetória de vocês. Eu acho que eu estou falando isso dentro da UERJ há mais tempo que eu sou da UERJ. Não há uma só fala dentro da UERJ que eu tento lembrar as pessoas que a UERJ não define ninguém. Porque nenhuma universidade, nenhuma graduação definirá quem são vocês. E que esse poder que colocaram para a gente, que a gente precisa disputar, ele é um poder problemático. Ele é um poder problemático, só tem o princípio que ele vai matar a nossa subjetividade, a nossa individualidade. E ele vai matar de tal modo, ele vai fazer com que a gente discute. Vai fazer com que essa mesa aqui, hoje nós somos irmãos, camaradas e companheiros num espaço que não fala. Mas ao sair daqui, o sistema vai nos levar, estamos disputando um concurso, disputando uma vaga de emprego, um espaço de fala, com vocês que estão estudando, com outros que já se formaram. E aí, quando o bicho pegar, não existe lugar de coletividade. Existe quem é mais forte para vencer o jogo. E é uma selva. Uma selva capitalista burguesa que a elite coloca de uma forma tão engenhosa e sofisticada, a gente sequer percebe que a gente está nessa selva com nós mesmos. Eles estão controlando esse grande ciclo. A gente não é indo. E eu percebo isso por você fazer umas disputas sobre o espaço da branquitude. Eu não estou falando de um lugar que eu estou fora do espaço da branquitude. Eu estou me adequando da branquitude, eu estou me adequando no meu vestimento, me adequando na forma como eu falo, eu estou sofisticando a minha linguagem, eu estou falando de outra maneira, estou tentando aprender inglês, eu estou assistindo outras coisas, eu estou elaborando o tempo inteiro para quê? Para que a branquitude ela olhe para mim e veja assim, esse aqui pode ser parecido, ele não é a gente, ele não é nós, mas ele pode ser parecido, ele nos satisfaz, eu trago ele para perto para ajudar ele a fazer isso na nossa sociedade. Porque aí eu vou ser útil. E aí a gente vem para uma outra disputa. A gente já não disputa mais a nossa humanidade, a gente está disputando a nossa utilidade na sociedade. E aí, quando eu olho, independentemente se a gente chegou em certos espaços, eles já venceram. Eles já venceram porque a gente precisa ser útil para satisfazer não apenas os nossos desejos, as nossas demandas, mas para que eles nos aceitem. E o que é o conceito de utilidade e inutilidade na sociedade capitalista? Produção, é excelência de produção. É óbvio que agora a gente vai tendo a cada dia mais referenciais de utilidade.
E se antes se ele não tiver determinado ensino fundamental, já não é, dependendo do ensino médio, dependendo do faculdade, dependendo do ensino técnico, dependendo da graduação, e eu tenho vários e vários amigos que estão aí no pós-doc e que mal pagam o aluguel. Eu estou falando de homens e mulheres negras, tá? Só para a gente entender o diferencial do que eu estou falando. Por quê? Esses sujeitos, eles estão cumprindo um papel. Como que eu chego num amigo meu que está no pós-doc e falo para ele, pô, você não tem estudo que é necessário? Caralho! Faltou o quê? E aí ele está ganhando alguns R$3.000? Isso é aceitar o poder? Isso é ocupar o poder? Ele é muito importante para mim. Estar nesses espaços é muito importante para nós. Porque estudar, perseguir o conhecimento, formular os nossos próprios ensinamentos, os nossos próprios conhecimentos, revisitar os nossos, fazer com que os nossos sejam conhecidos, trazer as nossas próprias metodologias reinventadas, reescritas, resgatar os nossos para que eles sejam memoriados, né, na nossa universidade, nas nossas aulas, tudo isso é importante. Mas a gente também precisa ser transformador, além de ser importante. Eu não vou nem usar a palavra revolucionária, porque tem que se cafona falar de revolução. E 3 anos atrás, quando eu entrei na loja com tênis de R$1.500, os playboy revolucionários da UERJ, falou que eu deveria estar com esse tênis. Hoje eu vi que chegaram. Porque o próprio conceito de revolução, muitos de nós cagou em cima, transformou numa outra coisa que não nos serve de nada. Que só serve para a gente fazer disputas, seja do DCE, seja do partido, seja de liderança, seja do que for, que não é desimportante, tá, família? Não é desimportante. Mas isso não pode nos resumir. E, sobretudo, isso não pode nos tornar inimigos, que é o que acontece. O que eu falo é o banco B.O., ele pode me concordar para dentro. O que eu sei que o bicho pega. Então, eu acho que para mim tem sido essa reflexão. De que lugar, essa minha velha reflexão, de lugar que eu saio para onde eu estou indo. E nesse miolo, o que eu faço com isso? Se o que eu faço com isso não é suficientemente capaz de transformar a minha própria vida, tampouco será suficientemente capaz de transformar a vida de outra pessoa. Então, eu venho pensado sempre num exercício reflexivo de que, na minha individualidade, eu transformo a coletividade. Eu não posso permitir que apague a minha individualidade para que eu passe a ser coletivo. Eu gosto da ideia de que a gente é coletivo quando a nossa individualidade está fortificada. E eu posso, inclusive, na minha coletividade, me encontrar com o indivíduo. Mas sempre lembrando que essas histórias que vocês estão aqui no início, cada um tem a sua. E que assim como eu banco para os B.O.s, cada um está bancando o outro. Para chegar aqui, para ir embora, para continuar sentado, me ouvir. Isso tudo tem um custo social. Isso tudo tem um custo para a gente. Como que a gente se mantém nessa... Aí eu acho que a parte da hora que a gente pensar no sonho, a hora que a gente pensar no futuro, para a gente ter esse caminho um pouco melhor. Eu ainda... Eu acho que é sempre esse exercício que eu me faço. As pessoas, elas ainda estão aqui. Um dia menos, um dia mais. Às vezes a gente não consegue tomar uma mesa, às vezes a gente fala para dois. Às vezes a gente não fala para ninguém, a gente também toma isso como reflexão. Mas nós continuamos aqui. A grande questão é o que a gente faz quando a gente está reunido. Isso eu não sei responder ainda, que a gente tem muitas diferenças para tentar para poder estar aqui. Mas é evidente, olhando para o Brasil, por exemplo, que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Olhando para o Brasil catastrófico, de tragédias, não da natureza, mas por obra, ausência e potência do homem, na sua estrutura capitalista,
Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, muitas das diferenças estão sendo superadas porque a sociedade brasileira, o povo brasileiro, tem movido dinheiro, sobretudo, e doações diversas para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E é óbvio que eu me lembro logo das nossas ações da pandemia na Cidade de Deus. É óbvio que eu me lembro logo de como a gente construiu várias das nossas lutas ao longo da história antes de vir outros. Que é aquilo, quando o bicho pega, ainda é nosso, irmãos. É a gente ainda que pula no miolo. Eu acho que existe um resgate de classes trabalhadoras, sobretudo de classes de povo, de favelas, que a gente não tem conseguido encantar, que também é sobre o encantamento. E aqui, sendo muito sincero, para quem tem uma universidade, para quem quer mobilização, para quem quer construir uma estrutura solar para outras pessoas, vamos pensar o conhecimento também com encantamento. Vamos também transformar a palavra escrita, a palavra oral, em algo que satisfaça os ouvidos de quem está enfrentando o leitura diário. Vamos reescrever as coisas difíceis que a gente fala e que a gente escreve, não porque é difícil demais para a pessoa do tempo. Não é isso que eu estou dizendo. É porque é chato. Porque depois de 12 horas de trabalho, a gente cansa. A gente cansa de ver. A gente tem o direito de colocar um Wesley Safadão no ouvido e só ouvir o Wesley Safadão até o final do filme. E aí a gente vai falar que essa classe ela não tem consciência crítica, não tem capacidade de compreensão. Para a gente poder ter qualidade de educação e ser transformadora, a gente precisa ter qualidade de vida. A gente precisa ter qualidade de vida. E parece que o nosso campo da esquerda, vocês têm medo de falar que as pessoas têm direito a ter dignidade. E assim como na ideia de atividade já superamos que ter ensino médio não é suficiente, eu ter arroz e feijão na minha casa também não é suficiente. Então, se a minha entrega tem que ser a cada dia mais excelente, eu quero mais coisas dentro da minha casa. E as coisas para nós podem ser completamente diferentes. Para um pode ser um pedaço de picanha, para outro pode ser um livro mais caro, para outro pode ser uma televisão, para outro pode ser um enxoval. Não me interessa muito isso. Mas me interessa muito, quando eu volto para a Cidade de Deus, que é toda vez isso, as pessoas estão lá na favela desejando coisas. E se eu digo para elas que elas não podem desejar, o estranho sou eu. Enquanto isso, estou chegando no final. Olha, 13 minutos. Acho que durou. Estou chegando no final e aí agora eu vou fazer só uma última lembrança para fechar esse assunto. Não estou fazendo um capitalismo, não, tá? Ao desejo desenfreado, que nos torna reféns do consumo, não. Todas essas reflexões eu já fiz. Já tive para nesse sentido e estou compreendendo, tá, gente? Senão a gente sai daqui e pensa, porra, eu já virou um liberal. Eu li todo o cacete do Marcos também. Eu sou idiota, não. Eu estou falando por quê? Porque a gente tem que entender que as pessoas têm direito a ter coisas que a sociedade está colocada. Até a gente destruir com essa sociedade, vamos lidar com ela de uma maneira saudável. E não é colocando o dedo na cara do trabalhador. Vamos ganhar um trabalhador de volta. E não é tirando um pouquinho que ele conquistou, não é tirando um pouquinho de sonho que ele tem. Porque quando eu entro na Minas Paraíbas, o moleque está lá colocando 50 centavos no jogo de aposta. E ele quer com 50 centavos transformar a vida dele e da família. Esse moleque não quer mais ter aula do jogo. Esse moleque está pensando na rifa de um influenciador que colocou lá, que ele coloca a porra de um caminhão, tem, sei lá, 15 motos, 15 carros e a Anitta dirigindo, e fala assim, vem pra cá, que aqui você vai ter discussão. Aí eu chego, falo, porra, não. Vem pro lado bom da força. Porque a gente se acha bom demais. A gente se acha inteligente demais. A gente se acha capaz demais. A gente se acha transformador demais. Se sentir um pouco desimportante para fazer transformação social foi o que eu aprendi quando eu era uma criança.
Então, eu vou fechar com lembranças da minha infância. Foi na rua que eu aprendi o que era educação popular. Foi no Movimento Nacional de Meninos de Rua, meu pai foi estudar, que eu aprendi o que era pensar em educação de sociedade, amor, fé. Foi com crianças que nada tinham. E foi somente ali que eu descobri que quem não tinha nada era eu. E eu que estava ali buscando alguma coisa para passar essa história. É preciso fazer um resgate do que é de fato importante para as pessoas. E é importante para a gente levar os alunos a oeste, para essa pergunta, para isso que eu tenho que responder. Vou responder com a primeira fala que eu fiz na oeste, quando eu fui convidado aqui, eu ainda não era. Enquanto a oeste, eu lembro que uma coordenadora oposta comigo. Enquanto a UERJ não for a testa de Deus, a UERJ não é para todos. A UERJ continua para quem não consegue chegar aqui. Já não desanimar com vocês. Vamos. E agora eu passo a palavra para a camarada Pública, que vai manter o cacife da mesa, que está no nível alto de reflexão e debate e de anotações para que a gente possa fazer, pensar, esperançar e na ideia. Agora, seja bem-vindo. Vou tentar, de tudo, boa noite, camaradas. Mais ou menos sentindo um pouco o ar, eu tenho cada vez mais, cada ano que passa, especialmente lidando com médicos, não só quando passa a ser a função, você médico, vai à escola, tem muitos que muitos de vocês te dão honra de dar aula, mas muito mais no sentido de que também recebendo, impacto, uma parte da fala do programático, principalmente no sentido de ter dado um pessimista. Esse pessimismo meu, talvez, tenha despertado ainda mais uma radicalidade para determinadas coisas, e às vezes eu vejo particularmente me assusta um pouco. Me assusta um pouco porque é justamente desse pessimismo que me faz ser, inclusive, muito crítico com a própria ideia de educação. A própria ideia de educação como um todo. E por causa desse pessimismo, sendo a crítica, a história, pensando a realidade completa, a gente pensando, sei lá, as relações sociais no contexto histórico muito, no período histórico muito, especialmente eu vou dar o exemplo de alguém que vai fechar 50 centavos ali e tal, principalmente esse conteúdo. Eu tenho tomado muito cuidado de pensar essas questões justamente para também não acabar materializando determinadas condições históricas que levam, certamente, os indivíduos a se produzirem que é meu problema. Mas exatamente por essa crítica, esse pessimismo que tem um otimismo. E o otimismo porque quando se trata de poder, que é o cerne nessa mesa, tem várias coisas que vai dizer, mas acabou que ele tem mais um freestyle. Justamente porque se trata de poder, a única possível solução, até pelos experiências históricas, a classe trabalhadora do povo. Essa de saída, eu já estou dando esse papo. Justamente por causa desse pessimismo ao mesmo tempo. O otimismo e também, uma vez pensando, o ódio de classe organizada. Estou dizendo isso porque pode ser para algumas pessoas aqui, que estão aqui, possa ficar meio saturado, pode achar de repente pode achar, sei lá, uma parte da minha fala, uma parte da minha fala,
lutando quanto atrasada, né, parando no tempo, com essa situação, porque, sei lá, eu ainda gosto muito de ser assim, de determinados conceitos, categorias, por mais que tenha história, né, ao longo, sei lá, especialmente nos anos 80, 70, 80 para cá, dizem, por exemplo, que, né, sei lá, classe trabalhadora não é o termo mais bacana de se utilizar, que não existe mais luta de classes, que, pô, e aqui é chamar de burguês, e aqui é falar de burguesia, né, de uma maneira tudo isso, assim, capitalismo, modo de produção capitalista, isso é capitalismo, é o liberalismo, agora está falando de pós-liberalismo, é o liberalismo, para muito liberalismo, depois vocês vão desgraçar no mundo. Assim, eu não sou historiador, eu sou, né, vamos dizer, antes da minha jornada de servidor público, parece que eu também, desde adolescente, meu primeiro contato com a educação, me sentir sendo educado, efetivamente, foi no plano vegetal. Então, foi. Né? Eu fui presente nos anos 90, mas estive junto com o plano vegetal, e aquilo me parece, pelo menos, de uma forma indireta, afinal de contas, o gênero, articulando, né, sapo de campo, sei lá, o Marcinho, ou então o Bruno Moreno, essa turma toda eu me conheci, né? Mas pelos seus riscos me educaram. E, consequentemente, educaram também toda uma camaradagem, uma rapaziada de escola pública, especialmente, que forjou, dentro daquele contexto, determinadas gerações de camaradagem, todas as contradições possíveis, que nos impactou e que me fez também querer me tornar um professor de escola pública. Especial, com uma questão até mesmo de burocrática, de ter caído especialmente no nosso colégio lá. E que ele me dá essa honra de formar professoras e professores que nos são aqui, porque uma lógica também de reprodutividade. De todo modo, eu quero dizer isso, porque eu estou falando das palavras, dos termos que vocês categorias da luz, porque eu acho necessário também a gente também dar o nome para determinadas situações, para determinadas contradições, determinadas formas de opressão, exploração, que eu particularmente acredito que tem sua continuidade. Uma parte do que eu escrevi na Corrente Escolar é justamente pensar, sei lá, quando a gente vai lembrar, que a funcionária, o corpo do mundo não fora desse tipo de coisa, eu estou em essa carta. É uma carta que me lembrou também, inclusive, São Domingos do Haiti, né? Com a população negra, a primeira revolução que os chamávamos de baixo, que levou a distância de uma potência na extrema violência revolucionária necessária, levada ao cargo no ideário da Revolução Francesa, os caras cantarem a Marselhesa e os franceses lá de Napoleão, o boladão, que isso? Que isso? Ter mais sentido na boca desses caras do que na gente. Pegaram da Senhor, e vamos usar essa carta, mas justamente pensando nessa ideia de comunidade, lembrando também sempre, certamente, pesquisadores e pesquisadores sabem muito mais do que eu, mas eu peguei estudando um pouco do rádio, estou de ônibus dos livros. E como eu gosto de brincar com o anacronismo, e pensando assim, depois de tudo que eu escrevi, mas tentando condensar, pensar, por exemplo, o seguinte: o rádio futurologo dos jesuítas, a campanha de pedagógica, especialmente na catequese das populações originárias, indígenas e tal, e tem como alguns filhos
da sobrevivência da época, e quando os colonos e os formações hoje em dia, os velhos Jesus estão aqui sendo exercendo, até ser extintos. Mas se você pegar o rastro de óleo, lembrando coisa da catequese, ele se conta no sentido de uma espécie de assungentamento do corpo, né? Pensando, inclusive, na naturalização do sentido da pessoa, nós assistimos hoje. A pessoa indígena, na época, era justamente infantil, para não dizer com a população escravizada, criança, né? Quem tinha necessariamente na época de Jesus essa possibilidade de estudar. E a nós usamos na academia. Princípios. Mas com a pessoa indígena, está com estágio infantil de cultura, de humanidade. Se tratando de ser infantil, seria necessário uma alfabetização específica, uma escolarização específica, algo rápido, específico, para que chegasse em um determinado momento, nesse momento poderia chegar, talvez um desviar, um abstrato, que fosse salvo, morresse, foi salvo, e aí já estaria com a alma já destinada, né, a um determinado espaço do céu. Pensando nisso tudo, eu tenho que fazer um histórico rapidamente, ali por de formas fundamentais. Quando chegou aqui no Brasil, o ideário liberal, toda a contradição ali ligada à Inglaterra, a questão da colonização, né, densamente coordenada pela Inglaterra, todo o processo do século XIX, Chile, que levou a Leal. A reforma Pombalina, que certamente assumiu esse ideal liberal e que faz exatamente, até hoje, nós defendermos, a gente acaba defendendo a democracia liberal burguesa. Seja de uma forma para poder conseguir ainda manter determinados direitos que foram construídos muita luta pela nossa trabalhadora da escola, no período no período escravismo, e depois no período capitalismo dependente periférico, né? Que de alguma maneira, do século XIX para cá, todos os períodos de crise, efetivamente de crise, onde a luta de classes, de alguma maneira, paranoica, uma vez que o nosso trabalhador estava mais organizado, tinha mais condições da luta política, toda a crise de hegemonia que a burguesia brasileira, especialmente no final do século XIX, vamos botar assim, mas especialmente da política cá, todo momento de crise de hegemonia da burguesia, da porradaria e identificações de classe entre eles, a nossa trabalhadora organizada sempre conseguiu muita luta, muito sangue, muita morte, essas conquistas. O problema é que se a gente não for esse, vai ser otimista, não vou tomar crítica, exatamente. O ideário liberal político que fundou a nossa república, quando a reforma Pombalina chegou no Brasil, somente refutando os atos pedagógicos, os atos educativos, a educação na estrutura colonial brasileira, racializada, descamarada. Se a gente não lembra que tudo isso também faz com que até hoje estejamos aqui discutindo unidade de poder, por exemplo, aquela oportunidade de poder na educação fluminense, a gente não vai esquecer, a gente acaba, de certo modo, naturalizando, sei lá, como isso, né? Reformas curriculares, feitos a comunidade, pareceres, governos, né, progressistas que, de alguma forma, mais a gestão do neoliberalismo, a gente acaba usando. E aí, quando a ideia de direito, a meu ver, é uma ideia de direito que passa tudo isso. Passa muito isso. Sei que são conquistas, mas tem que se lembrar que você conquista muito sangue, muito suor, muita luta política.
Temos individual? Temos, mas o individual, né, o Marx, assim, se realiza no coletivo. Depois as conversões de outros maneiras. Eu só posso ser, essa provocação, só posso ser a partir do momento que alguém também possa ser. Que o outro possa ser. Se a gente tem uma história de violência, uma história de colonização, escravismo, imperialismo, capitalismo, bravo, esse é meu pessimismo, realmente. E muitos, talvez, especialmente pela faculdade de educação, ou essa educação, parece que um debate, por exemplo, acerca, sei lá, a própria noção, o conceito de consciência, conceito, sei lá, de a categoria de a própria categoria de universalismo, eu queria trabalhar com a universalidade. Sei lá, tem mais ideia de prática, principalmente prática coletiva. Pensar nos espaços de teoria, assim, de alguma maneira, a resposta já está dada na realidade concreta. Inclusive, escola pública. Da municipal, da creche municipal até fora. Meu lance todo nesse pessimismo de tentativa de superação dessa condição, inclusive às vezes sentimental, mexe, te adoece. Fica muito feliz, até na escola, às vezes necessário. Mas, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, uma consciência socialista, acreditando sempre na revolução, mas, como então está falando, no sentido de reorganização da classe trabalhadora, que faz pensar, inclusive, uma crítica à história histórica, que é uma continuidade, especialmente no período colonial, né, especialmente na passagem do escravismo do século XIX para o capitalismo de alguma forma, na prática, os espaços de poder sempre estão sendo ou estetizados, ou, como diz o Paulo de novo, ou sempre restabelecendo novos mecanismos de barragem para a classe trabalhadora, no geral, mas em particular, a população negra, né, ocuparem. Porque, na minha cabeça, essa questão de continuidade, praticamente é sempre um desenvolvimento desigual e combinado. Não há nenhuma possibilidade, por exemplo, de um desenvolvimento, pelo menos assim, termos estatísticos. Quando se avança determinados aspectos, determinados setores, de novo, muito suor, de organização, da crise, e da rua, já aproveitando os espaços institucionais, de maneira política também extremista, acaba se retirando muito lado. Obviamente, vai ter governos que vão se intensificar toda forma de fascismo, toda forma de violência contra a classe trabalhadora em particular. Mas vai ter governos também que vão conseguir anexar ou fazer um certo modo de alianças, né, nessas classes, porque aqui a própria luta de classe não avança. Ou avança ao prazer da classe dominante, das equipes. Claro. Meu ponto é que, na história do Brasil, os espaços de poder estão sempre ocupados, especialmente no século XXI, com o advento, sei lá, para novas tecnologias, estão sempre ocupados por formas ideológicas de, ao mesmo tempo, produção, mas violentamente reprodução da própria lógica capitalista. Se a gente também não pensar nisso de uma forma concreta, realista, como isso interfere na responsabilidade mesmo
na organização mesmo da luta política, porque esses espaços de poder que já estão há séculos ocupados só podem ser desocupados para ocuparmos se tomarmos o poder. Os taxas, né? De acordo com o período histórico, de acordo com a nossa organização, mas me parece, nesse ponto, eu sou bem otimista, entendendo esse pessimismo aí, mas eu sou bem otimista se for dessa maneira. Porque, assim, para finalizar, não há a menor condição, por exemplo, de avançarmos mais a partir daquilo que já temos, a Constituição da Agricultura, a MDB, demorou mais de 10 anos, né, para poder regulamentar os artigos 205, 206. E foi especialmente no governo, né, que legalmente ficou na liberdade do Brasil, mas a base disso foi uma ditadura civil militar, então, a primeira vez na história que a educação, vamos dizer assim, foi tratada como uma política pública foi no Estado Novo, outra ditadura, que era Ministério da Educação e Saúde. Reforma Capanema, Reforma Campos, toda a situação, Reforma Vargas. Repara, continuidade. E a gente está falando disso hoje. Hoje a gente tem que ver o seu grupo falando todo domingo, tem que ver influenciador digital falando aquele mantra, mas da maneira de que a educação vai salvar. Eu acho que não. Assim como, sei lá, qualquer palavra sobre consciência e ideologia que disser aqui, não vai salvar. Mas a educação, né? A educação também. Porque, assim, de uma maneira, ele pode enxergar alguma coisa que, na análise concreta da sua situação concreta, assim como você com o Jota, com o Cassio Amália, também com o Daniel, comigo, em algum momento, analisando a nossa situação concreta, essa realidade concreta, de acordo com a nossa história familiar, a gente, de alguma forma, vai perceber essas questões. E, obviamente, perceber essas questões, só a possibilidade de, efetivamente, transformação do trânsito, se houver uma relação, para ele, a relação de camaradagem. Eu chego à conclusão que eu não quero ser aliado de ninguém, tá sabendo? Quero ser camarada. Esse aliado é basicamente o que o governo dentro uma porrada de coisa para dizer isso, sabendo? Que é solidariedade. Desculpa, esse livro de solidariedade que eu levo para você, até gravando, ele de repente vai passar, se a gente vai ficar tudo sumido, não é assim. Porque uma porrada de gente na internet, especialmente, uma porrada de influenciador digital, uma porrada de programa, tudo bem, que na prática aquilo ali vai ser perfeito. A galera vai chegar lá e vai ter vai ter esses trabalhos, vai ter água, vai ter tudo. Mas em falar de solidariedade, é como se tivesse falando de empatia para mim. Sem solidariedade de classe, sem consciência de classe, isso aí é um lixo. Não há diferença nenhuma para mim que uma coroa vai aqui na igreja todo domingo, seja evangélico ou católico, ver lá a pessoa em situação de culto, a pessoa que pede dinheiro, pede uma esmola, pede comer na porta do supermercado perto, vai lá o todo. Mas só que ela passa todo dia na igreja e vê aquela figura lá, ensinando lá. Quando pede essa desgraça, vai chegar e falar assim: arrumou o trabalho. Muito obrigado. E agora, encerrando a mesa, né? A gente está trabalhando com o Daniel Pires, está com a abertura da assistência de grupo de Facebook, né? Não sei se é. Eu lembro que até ele fala, agora o nome do grupo. Vídeo de seu e Olá, boa noite, tudo bem? Eu queria agradecer o convite para participar dessa mesa, falar com o nome de lá do Guarimara, tem uma grande de livros, trajetórias e voltar a conversar
também. Gostei de ser apresentado como alguém que está na pré-base, mas traz isso uma atuação na educação, né? Eu muito feliz com a mesa também, uma mesa da faculdade de educação, porque antes de pensar na trajetória do historiador, né, estudar a história, eu gosto de pensar que eu sou um professor, educador, um estudante de educação que consigo ser um lugar melhor, né? Isso mais complicado, esse espaço, sabe? Um pouco respondendo ao tema, né, da mesa, né, como o espaço de poder, eu acho que é um ótimo tema, que chega a ter um e pensar uma análise histórica e sociológica na formação educacional, e para realizar de fato ao tema, as apresentações anteriores, e vou falar um pouco do contexto contemporâneo, né? Pegar um pouco a brecha que eu falava antes, né? Isso foi em 88, que eu acho que inaugurou um pouco o tempo presente que a gente vive, né? Nova República, a Constituição de 88, as disputas pelo poder a partir da educação. Acho que essa é uma grande questão para a gente pensar. Né? E aí eu faço foro, que a Mara falou, um pouco da emergência das mulheres, do trabalho, mas no tipo de trabalho que é esse trabalho intelectual, né? Aqueles muitos tipos, né? Do século XIX, alguns momentos, mas também para imaginar que o trabalho se espaço da vida de mulheres, né? Está envolvendo agora a um outro estatuto. Eu acho que é muito rico, né? Pensar que está envolvendo agora não é para o trabalho, mas o espaço de trabalho como espaço de poder, né? Algo que foi negado pela colonização, né? pela escravidão, e depois como faz a produção. Da persistência do racismo, né? E aí, pegando carona, um pouco com o que eu falava, eu senti que fazer um comentário, né? Existe uma interface muito grande com o mundo contemporâneo, né? Você chamada de democracia, todas as suas contradições, né? Esse contexto democrático pós-88, onde produziu uma abertura de estudos a partir daquilo que era presente em 88, que era a ditadura militar, né? Mas que manteve algumas estruturas da formação cultural brasileira não inalteráveis, mas ainda muita coisa para fazer, né? O racismo é o mais claro disso. Então, a pergunta sobre a possibilidade de existência de racismo e democracia, e a pergunta que atravessa o horizonte pós-88, né? Como é possível falar de democracia com a existência de racismo, né? E aí, eu vou amarrar um pouco a minha fala a partir dessa questão, para pensar assim, em felizes possibilidades da democracia, que inicia um contexto contraditório, debatendo com o colega Guga, debatendo com o Guga, né? De fato, historicamente falando, a democracia no horizonte da cultura moderna contraditória, que a sugestão é uma igualdade de uma igualdade de direitos, mas que estaria sempre, né, limitada pela questão do capital, né? E aí, no contexto da democracia, de modo geral, existia que é um paradoxo para a gente falar, por exemplo, de igualdade de direitos de sociedade escravista, a mesma sociedade que não se representou valores de qualidade, igualdade de fraternidade, apontando depois, condenou e massacrou os 7 anos, né?
poucos anos depois, ainda que de experiência francesa, que a gente estava tentando ser universal. A Declaração dos Direitos do Homem, que está em 1739. Então, a marca da democracia, né, desse conceito moderno de democracia, assim, a marca da contradição, e ela atravessou a nossa experiência no século XIX, a própria Constituição de 1824 buscava exaltar os valores de cidadania, até mesmo de democracia, mas mais cidadania, liberalismo, mas com a permanência da escravidão. No Brasil, em 1824, tem uma decisão de não ter escravidão desde depois de independência. E uma grande contradição, né? Eles falavam no repertório liberal, mas de diferente social e capitalista. E a defesa fundamental do liberalismo de parte brasileira era contra o direito de propriedade. Né? Então, o direito de propriedade se apresentou, né, porque eles continuavam de 24, depois os códigos, né, de 1930, o Código Criminal de 1930, o Ato Adicional, o Código Criminal de 1934, várias documentações falam da necessidade de permanecer a escravidão em função dos direitos de propriedade, que seriam prestígios de propriedade escravo. Né? E, ao mesmo tempo, exaltando valores de liberdade. Na esteira do benefício da Revolução Francesa. De algum modo, isso acabou sendo constituinte, né? Nosso professor matemático, que foi explica muito bem isso, né? A gente está falando de uma sociedade fundada em hierarquia sistêmica, que é marcada não só pelo corte econômico, mas pelo corte racial, né? Mas a estruturação do Estado racista, desde o seu âmago, né? Ali do século XIX, desde o momento do que é algo que a Constituição de 88 eu não consegui superar completamente. Né? Eu acho que ela coloca a questão ali no 88, né? Tem 89, a lei Paula, né? Que institui racismo como aniversário. A gente tem em 2003 o Estatuto de Igualdade Racial, o governo federal, do modo o governo assume a responsabilidade do tratamento do racismo, né? No Estado. A gente tem as escolas, ou todas as escolas, os institutos também, do século XXI, tá? E a UERJ é pioneira nesse sentido, é lembrada, com toda razão. Tem um termo que a Sueli Carneiro usa, que eu gosto muito, né? Ela fala de democracia de baixa intensidade. Mas, por outro lado, a gente vê a existência do racismo em mais diversos estados, que o racismo é instituído da memória da ditadura militar. Né? A memória da ditadura militar pensa nas vítimas da ditadura, toda a disputa que atuaram na luta armada, né? A prisão organizada, em prol da revolucionária. De algum modo, teve reconhecimento da violência institucional cometida contra eles, né, mas a violência institucional cometida contra os brasileiros no contexto da década de 70 não foi, eu diria, tão divulgada, né, no contexto de elaboração da memória da ditadura militar no Brasil. Né. Então, a oposição, por exemplo, aos trabalhadores da favela do esqueleto, deram espaço para essa universidade ser. Eles deram espaço, foram removidos aqui, para a universidade científica, aqui nesse espaço era favela, por exemplo, não são vítimas, não eram até então vítimas da ditadura. Da mesma forma, os brasileiros já perseguidos em bairro punk, em bairro sul, na sul da praça do Chevette. A partir da entrevista que ele faz com o Dom Filó, que é alguém que vocês precisam conhecer, eu vou falar, a Filó de Oliveira, talvez a pessoa que mais reúnam a ciência de cultura negra, o movimento cultural negro, desde a década de 70. É alguém que evidencia que a perseguição às pessoas negras da década de 70
apesar de existir um estudo de democracia racial, né, estruturando o contexto ditatorial, ele era algo que existia porque a pessoa era negra, né? Para usar roupa, usar o cabelo, se manifestar culturalmente, né, quando o pai sou, já era suficiente para existir uma repressão judicial, algo que permaneceu depois da democratização. Né? Então, a ditadura ela tem uma continuidade pela perseguição policial existente às pessoas negras, nos mais diversos estados de cultura. Né? E aí eu estou juntando uma tese muito bacana com essa linha, que está debatendo o papel que os racionais teve, né, na década de 1990, inclusive em torno do grupo dos G10, né, da Cid Carreira, do Claro, dos tipos de G10, ele foi um espaço fundamental da formação dos racionais da Cid. Né? É muito bacana que eu reconheci o Paulo Brian nacionalista de Cid Carreira, que ele se acreditar aí no programa mano a mano. Mas tudo isso é para dizer que, ainda que a gente tivesse conhecido alguma abertura, né, alguma discussão, assim, não tem uma definição, mas uma abertura maior na colonização do racismo desde 2008, a lei da 1989, né, história cultural brasileira, a lei de 1945, né, os povos indígenas, acho que foi um parte de abertura que existia, e talvez um currículo que na universidade de hoje seja um pouco mais arejado por algumas ideias não eurocêntricas, né, pelo questionamento do paradigma eurocêntrico, pela abertura de debates para o pós-colonial, para o colonial, e ainda permanecendo, né, um paradigma marxista, um marxista, né, para isso, a gente estuda o repertório liberal, né? A gente tem que lembrar isso, né? A gente estuda todas as correntes, né? Inclusive liberal, republicano, socialista, socialismo, enfim, a gente estuda bastante na universidade nesse sentido, né? Mas, enfim, então, por mais que a gente veja a emergência do racismo como uma ação, como essa democracia que eu tenho falado, né? A gente vê um movimento de crescimento, sobretudo nos últimos anos, uma estruturação racista no discurso que possa ser capaz de encaixar votos. Né? Eu lembro que há alguns anos, né, compartilhando com esse vídeo, alguns anos, estava sendo debatido, por exemplo, o Congresso Nacional, que se permitia publicamente, se matar esse serviço. Né? Ele foi a organização dentro da história da Coalizão Negra por Direitos que constituiu tirar a alternativa da reforma do Código Penal para se discutir. Mas a gente bastante muito pessimismo para a gente, quanto a resposta do problema da segurança pública, hoje, tem muitos focos, sendo que vai dar mais autoridade para a polícia agir no serviço. Né? Não deixa de ser uma continuidade para a ditadura, a persistência, né? O resto da ditadura no nosso cotidiano, traz um pouco de desafio para a gente. Não vem desafio da década de 90. Né? Eu posso pensar que a gente está mudando uma específica da democracia hoje, talvez desde 2013 para cá, nós temos 2016, onde a gente se forma de modo geral. Também em função disso, né, que é um certo elogio que mostra quanto que foi negro, né, enfim, aqui me bem, né, eu sempre me bem, tem situações de dificuldade, né, para pensar esse tipo de morte específica contra o corpo negro, que eles falam do discurso, né. Então, acho que traz um novo desafio para a gente na educação, ainda que esteja convivendo paralelamente não crescendo, né? Mas a gente consegue identificar hoje, aqui e acolá, iniciativas de movimentos sociais, no próprio debate público, de uma referenciação do racismo, né?
identificado como um problema para se resolver por todos, né? E aí, talvez, né, no contexto que deixamos esse órgão, né, contexto que surgiu no próprio momento da pandemia, né, em suma, né, entrou em pauta, né, eu acho que isso, obviamente, não é suficiente, né, mas, sobretudo, na universidade, na educação, né, o próprio conceito de educação racista é algo que, sobretudo, em comparação com o tempo que eu estudante da UERJ, de 2004, eu estudei no Comandar, e agora os professores, né, sempre um pouco mais de disciplina, você vai jogar necessariamente um pouco fora, uma luta muito grande pela frente, né, de princípio da lei, mas se você tem 45, promover de forma de educação antirracista para a universidade, mas observando os dois contextos, né, pelo início da política de cotas, existia um questionamento, né, se as cotas poderiam ser a diminuição da qualidade da universidade. Não existe isso hoje, talvez exista, mas existe um ciclo fechado, né? No cafezinho, falando daquela piada interna, né? Imagina que em sala de aula hoje, o professor da UERJ, ele faz tudo totalmente contrário à falta de jeito, tem muitos problemas, né? Sobre muitos questionamentos. Né? E eu considero isso uma vitória, né? Não é necessariamente um consenso, mas é um avanço. Então, eu acho que o grande desafio que os professores têm, né? A gente trabalha com professores e a Mara, né? A gente tem o próprio história, eu acho que o status dos professores voltam da universidade, então, vivendo diferente da sala de aula, voltam para fazer o estrago, eles surgiram para a formação de professores que já estão em sala de aula. Né? E o estrago extremamente enriquecedor para a universidade. Extremamente formador para a universidade, uma região que não sabe, né? A gente ouviu os nossos alunos, né? Foi extremamente. Primeiro, me coloca diretamente a vaga de fora. Eu também, quando comecei a dar aula na UERJ, em 2013, eu comecei a dar aula na rede pessoal do Caxias. Na UERJ, na rede pessoal do Caxias, tempo. E a gente sabe o que a escola tem para a universidade. Né? A gente fala muito do caminho da universidade para a escola, mas a gente quer que a escola traga ainda mais formação para a gente. Né? E aí, o desafio que é o Brasil é em torno de todas essas questões de ampliação e debate sobre o tratamento do racismo, dentro da sala de aula, então, né, um limite que é estabelecido por esse contexto de crise e a quebra de certo consenso no direitos humanos. Né? Quer dizer, se a gente tentar o paradigma do qualquer, né, da década de 50 para cá, né, que, concordando muito com o que o Hugo falou, né, da uma exaltação dos valores de uma educação voltada para a vida privada, né, para a ação liberal. Os autores que podem ser bastante, já li o Gabriel Laval, eu acho que tudo bem do debate sobre a razão liberal e tudo aquilo que se formou em chalco, né, da envolvendo escolas de partido, ele ainda está no horizonte de alguns professores, então, na ponta da sala de aula, produto da escola privada, que se sentem ainda tolhidos, censurados, né, promovendo as vezes uma autocensura por meio de ser português, porque trazer determinadas expressões da sala de aula. Então, eu diria que o desafio para a educação em relação à ampliação desse espaço de poder na sala de aula é um desafio muito crítico, eu diria, né? Porque eu digo ampliar de forma completamente o racismo na sala de aula, né? Mas evitar o discurso cotidiano, desnaturalização da morte, mas por mais evidência ainda da doença, né? E também com esse desafio de tentar a educação do mercado livre, no ambiente que o dele é limitado, que só fala pelo banco pelo suprimento feminino, pelo rachal, pelo opinião, né?
que seja contrária à opinião do dono da escola. Então, isso que eu queria levantar, eu sei para fazer para tudo. Não sei se estou bastante cansado, se ficar claro, mas de todas as atividades que eu faço aqui hoje, essa é a mais questão de vida, né, de estar aqui, de não perder esse espaço de conversa com os estudantes, tá bom? Um abraço. Obrigado. E agora a gente está no debate com tudo, mas eu queria perguntar a Yamara, porque os colegas concordaram que são pessimistas, e você está um pouco mais otimista, sempre otimista. E também, quando eu publicar essa opinião que já mais pessimista, a gente não quer ter um discurso frontal contra as fotos, né? A gente tem discurso que assim, como assim você não está conseguindo ir à aula, as pessoas têm receber a bolsa, ou auxílio passagem. Então, esse discurso mais velado. A gente fala assim, olha, eu sou contra as fotos. Mas, assim, como assim você consegue pagar o trem que é 7 pouco para vir à aula? Então, é um dado também que deixa a gente mais pessimista, né? Aquele discurso frontal, mas é um discurso cotidiano de quem sofre e repara, quem não consegue pagar a passagem do que repara. E agradeço também por a mesa por esse debate profundo e tão profundo, no sentido de alertar um pouco para a nossa reflexão daquilo que a gente vê cotidianamente. Aí eu agora passo para quem quiser fazer comentário, pergunta, se apresentem antes, né? E façam pergunta. O espaço livre, democrático, pessimista, otimista também, solidariedade. Eu também quiser falar um comentário breve. Luísa, que é a administradora do evento, quiser fazer um comentário de como que impactou, ela pensou a composição da mesa, como que ela achou que seria, como que foi. As pessoas também perceberam também. Bom, eu queria agradecer a professora Amara, também. Funga, né, que foi uma professora desse médico, sobre esse médico, outros estudantes estão aqui. E o Jota também tinha aqui, e assim, eu fiquei bem atravessada pelos questionamentos que foram colocados, pelas reflexões que eu já imaginava isso, né? Por um quadro que a gente montou para cada uma das mesas, já imaginava que esse enfrentamento, mesmo que seja direto ou indireto, viria. E eu acho isso muito oportuno para pensar a universidade. Né? Uma das coisas que eu fiquei muito tocada foi uma coisa que você trouxe de sobre alguns espaços, inclusive, quando eles chegaram à Cidade de Deus. Né? E esse movimento, né, ele vem justamente desse questionamento, né? Da UERJ em si não chegar nesses lugares, não chegar nesses espaços, não ir até as escolas públicas, né? E a gente fez uma visita numa escola que eu estudei lá em Agureira, pertinho de Carmela, que eu era doida para fazer o formal. Eu queria, né, na hora da televisão, quero ser jornalista. Queria o Carmela, mas não conseguia, e fui estudar numa escola próxima do Carmela. É um que não estava saindo. É o colégio compositor com uma série de habilidades. E os estudantes lá, a professora me chegou para mim e falou assim, passam nas salas, mas ninguém tem interesse. Aí eu estudei lá, desde o primeiro ano e depois fui para o normal, os 2 anos de normal, né? No caso, formação de professores. E quando a gente foi chegar para conversar com os estudantes, a gente teve outra linguagem com eles, que eles também têm essa conscientização. Então, assim, ela é maravilhosa, é linda, bem, essa vida vai andar. Não, meu amigo, não era grande. E o caminho que a gente tem desenvolvido, né, tentar trabalhar com esses estudantes, com esses futuros originantes, né, é justamente da conscientização, de pensar que esse lugar, de fato, como foi falado aqui na palestra de Chapa dos Alunos, de fato, esse lugar não foi construído para nós, apesar da estrutura ser construída, nós temos construído essa estrutura, né, em todas as demais. E, bom, é isso, um comentário assim, solto, né, mas queria agradecer a participação de vocês, depois eu vou pedir referências, fazer uns perguntas, que está dialogando bastante com a minha lista. Obrigada, gente. Já com perguntas, se vocês quiserem. Alguém?
Parabéns a Pedro. Esse da razão do tipo nós temos grandes desafios da universidade, os grandes desafios. Todos nós que passamos pela universidade, né, de pedagogia e de outras literaturas também, o desafio de estarmos sempre estudando, o desafio de sempre estarmos colocando todas as pessoas o quanto é importante estarmos lutando juntos, né? A gente está nessa parece também sempre juntos com outros setores, só assim que nós transformamos o mundo. E também transformamos as pessoas em novos homens, novas mulheres. Né? Eu acho que esse desafio da verdade transportar-se além dos muros que nos servem. Né? É um desafio, inclusive, de estudo de poder, sim. Né? Temos um processo de classes, chama capitalista, e somente a partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós vamos conseguir ou tentarmos, né, sempre, né, tentarmos avançar mais e cada vez mais. Nós somos aqui todos nós, da universidade, ir além das cachoeiras, ir além, inclusive, de outros lugares, né, e onde a informação chega, como você colocou no início da questão da cultura, da informação que como é feito o pessoal honesto, por exemplo, né? Essas informações tem que ter uma boa cultura. A gente já tem o nosso, né? E nós temos que estar onde o trabalhador está. Essa é a cadeia maior que sempre, todos nós somos. Boa noite. Boa noite, meu nome é Matheus. Não estou na UERJ ainda, eu vou no terceiro ano. E o que eu tenho, na verdade, não é uma pergunta, mas pelo fato de a Luísa ter levantado e falado sobre as coisas que ela foi importantes da apresentação que a Luísa fez, eu pensei na minha vergonha que eu queria falar também, que eu acho que a Luísa não conseguiu estabelecer muito bem a forma como o racismo, o sistema capitalista, a questão do gênero está tudo entrelaçado, assim como muitas vezes faz no período dela, mulheres racistas. Ela é vontade também, como pensadora brasileira que gosta muito dela. E aí, a menina também resgatou uma coisa que eu achei muito importante também é muito atual no nosso contexto de agora, que é o resgate da memória. Recentemente, a gente teve a declaração de nossa presidente falando que a gente deveria esquecer essa parada de ditadura, e há um tempo atrás também a gente teve aí o discurso da Marina, uma parada assim, falando para a gente não colocar o João Canto no livro dos heróis brasileiros, o cara que dominava o João Canto. E acho que é importante a gente entender, e aí eu vou escolher para preparar o camarada Jota falando sobre o trabalhador, a realidade do trabalhador. É importante a gente entender como a memória é importantíssima para a gente compreender a realidade, saber político, compreender a nossa identidade e a integração do governo no momento, pelo que eu vejo, foi uma grande ameaça para a gente, e a gente pode ver também que, desde muito tempo atrás, essa arma da memória sempre foi apontada contra a gente, como os povos, contra os negros, contra as mulheres, contra os gays. A gente pode ver ali, por exemplo, que ela disse que a história foi modificada para favorecer, para exaltar a figura da Princesa Isabel, que não deu liberdade para ninguém.
vai nada mais foi do que uma exigência, vamos dizer, uma das formas da exigência do imperialismo britânico que estava constituído na época como a primeira imperialista. E aí, agora, chegando na fala dos camaradas ali, principalmente do Jonathan, ele falou sobre a gente chegar à cidade de sobre a universidade, chegar à cidade de a gente saber falar do trabalhador, estudo trabalhador, ele passa 2 horas trabalhando, ele tem esse o lazer dele, que a universidade não sabe mesmo falar do trabalhador, justamente por causa desse afastamento que veio acontecendo. Desde, principalmente aí, a época da ditadura, que a gente teve aí a caça de muitos da esquerda radical, que se vê aqui na Lapa, em São Paulo, a gente teve a chacina com a Avenida do Araguaia. E aí eu acho que é importante também a gente registrar na memória para a gente saber como falar com o trabalhador. Porque a política, gente, não é só você apresentar o melhor projeto político. Não é só isso. A política é lida com sentimentos também, a política é lida com emoções. E a partir do momento que você resgata o passado, mas não modificando ele, mostrando como ele realmente foi. Por exemplo, você vem que fala da revolução jornalista, a cabanagem, fala da resistência armada da classe trabalhadora durante a ditadura, você fala sobre a extinção política, tudo isso. Você consegue cativar ali a pessoa e estabelecer posições de mudança. Sabe? Eu tenho 17 anos, meus pais não. Minha mãe não, porque a minha mãe me apoia muito. Mas o meu pai costuma falar, não só meu pai, mas também meu professor na escola, e, desculpa me ver, mas ele é um otário, eu não gosto dele, mas eu ele fala. E aí, eles costumam, esse professor, o meu pai, eles costumam ter um tópico. E o que eu luto, pelas histórias que eu acredito que eu sou um tópico que isso nunca vai acontecer. Eu sou comunista também, eu vi a tatuagem no braço do camarada ali, as histórias dele me cativaram bastante. E eu realmente, eu sou um tópico, mas a utopia, se você comparar para analisar no sentido etimológico da palavra, não significa um lugar que não vai existir, que nunca vai acontecer. A utopia, para mim, é o horizonte que nós temos, é o meu objetivo, sabe? E é exatamente isso. A utopia é o que me faz esperançar no sentido de Paulo Freire, é o que me faz querer ver um mundo melhor. É isso que ela falou, desde a minha mãe, eu estava tentando fazer uma pergunta, assim, uma pergunta, mas essa comparada com a do dia, só de. Eu acho que assim, o Matheus encerrou uma forma grandiosa do evento. Mas a gente tiver algo para comentar e falar. E é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de ser na Saúde da Luz, e a gente prossegue conosco, durante a doutoria e essa graça. Então, eu acho que ele encerrou bem o primeiro dia do evento da semana, que vai ser intenso nos debates, pensando realmente que a universidade seja democrática, de qualidade, que apresente dignidade aos estudantes e que acesse a cidade dele, o ensino metromóvel, Taquara, Rocinha, Vidigal, que acesse os lugares que ela tanto diz acreditar. A universidade que é plural, mas que tem muitas barreiras, né? Como o Buga falou, para barreiras institucionais. Então, como que a gente chama de barreiras? Agradecer novamente a mesa, eu acho que foi composta com muito carinho, com um certo cuidado, que deu certo. E foi bom. Acho que ele pode pôr um ponto final do cara. Foi bom acrescentando todos que estão aqui e também a gravação também depois, inclusive. E é isso. Vou dar uma boa noite a todos.